vou tentar fazer esse vídeo sem chorar, o que é muito difícil. Hoje eu vim contar pra vocês a minha trajetória com Jesus, como foi, como eu conheci Jesus, meu testemunho. Pra você que não me conhece, meu nome é Hilary, eu tenho 19 anos e estou voltando aqui pra internet. Espero criar uma comunidade com vocês. Se você também tem um testemunho com Jesus, deixa aqui nos comentários. Às vezes o nosso testemunho é completamente diferente ou é parecido, então pode deixar aqui, se sinta à vontade, está em casa. Finge que você tá na sua casa. Tá na sua casa, escreve seu comentário, já se inscreve no canal, deixa o seu like, assim, faça daqui a sua casa, porque eu quero criar uma comunidade, uma família aqui com vocês. Bom, de início, né, eu não vim de um berço evangélico. A maioria das pessoas da minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, professa mais a fé católica, né? Por parte de mãe, eles não são tão praticantes, mas são da católica. E eu cresci mais, né, hoje em dia, com a família da minha mãe. De início, eu comecei a entender um pouco mais sobre Deus e suas sensações aos 8 anos. E eu vou explicar isso. Hoje em dia eu sei que é o Espírito Santo de Deus. Antigamente, eu não sabia. E o que eu quero dizer com isso? Com os meus 8 anos, quando eu ia tomar qualquer decisão, por pequena que seja, eu sempre tinha que consultar a Deus. E eu não sei o porquê daquilo, exatamente. Ninguém nunca me instruiu nesse sentido. O Espírito Santo de Deus, ele começou a se fazer presente na minha vida aos 8 anos, porém eu nem sabia que era ele. Mas eu tinha certeza, convicção que era Deus. Que doideira, gente. Então qualquer coisa que eu ia fazer, eu perguntava pra Deus. Eu falava, nossa, Deus, será que isso é bom? E aí eu sentia às vezes uma paz no coração de que algo era bom, às vezes eu sentia algo ruim, não era bom. E não era sempre, tá? Não era em qualquer decisão do dia a dia, mas acontecia bastante. Às vezes eu ia dormir, eu sempre deixava um espaço pra Deus na minha cama. Eu tive o costume, né, minha família também, de orar o Pai Nosso. Só que essas coisas de Deus, eu nunca tinha comentado nada com a minha mãe, com ninguém. Porque afinal, eles não eram tão praticantes da igreja. Então, eu nunca comentei nada. E foi essas sensações até os meus 12 anos. Vou ficar até confortável aqui, gente. Já pega a pipoca aí pra você. A pessoa que mais acompanhou meu testemunho foi o meu namorado. Sim, eu comecei a namorar com 12 anos. Não me orgulho, não aconselho, mas fez parte da minha vida, né, gente? Até hoje faz, que eu namoro até hoje. Glória a Deus, aleluia. Tô perto de casar já, gente, pelo amor de Deus. Mas sim, comecei a namorar com 12 e meu namorado, ele acompanhou praticamente todo o meu testemunho. Ele sabe falar de cabo a rabo tudo o que aconteceu. E ali aos meus 12 anos eu lembro, né, que eu fui deitar, fui dormir. Eu lembro como se fosse ontem. E eu perguntei pra Deus, eu falei, Deus, eu sinto tanto o Senhor nas minhas decisões do dia a dia, nas coisas. Por que o Senhor simplesmente não aparece pra todo mundo? Eu lembro. E, gente, eu não acreditava em Jesus. Eu nunca tinha entendido sobre a Bíblia, porque eu já fui na igreja católica, mas eu, era criança, eu não entendia nada. Pra ser sincero, eu não entendia nada. Eu só sabia que existia Jesus e que existia Deus, mas eu nem sabia direito o que era. Só sabia que Deus era Deus, né, o dono de tudo. Só pra vocês entenderem, né, como é que funcionava um pouquinho da minha mente naquele processo. E quando eu perguntei isso pra Deus, na minha cama, eu perguntei por que, né, que ele simplesmente não aparecia pra todo mundo, por que se eu sentia, todo mundo pode sentir, por que ele não aparece pra todo mundo? Não no sentido de aparecer fisicamente, né, mas no sentido desse sentimento, dessa certeza que eu tinha sobre ele. E aí veio um discernimento no meu coração, como se fosse ele dizendo que, na verdade, todo mundo pode ter acesso a ele, né, mas nem todos querem ter esse acesso. E eu lembro que eu falei isso pro meu namorado na época, e aí ele ficou assim, misericórdia. Gente, porque cada dia eu falava uma coisa pra diferente. Eu falava, nossa, eu senti isso aqui. Daqui a pouco ele tava achando que eu tava, sei lá, gente, que eu tava fazendo magia. Brincadeiras à parte. Mas foi um processo bem desafiador também. Depois disso, eu comecei a criar muitos hiperfocos. Então eu tinha hiperfoco em universo. Eu estudei tudo sobre o universo, galáxia, Andrômeda, não sei. Eu estudei tudo. Depois, política. Queria estudar política, entender sobre política. Fui lá, estudei tudo sobre política. Tudo, né, assim, né? Mas estudei ali sobre política, tenho já um entendimento. Comecei a ficar fanática no Corinthians, gente. Doida. Então, eu sempre tive um hiperfoco. Desde então, que eu conheci a Deus através de um hiperfoco. E até hoje, graças a Deus, até hoje aqui tá aqui. Deus usou algo, né, pra que eu conhecesse a Ele. E eu lembro, né, gente, na época todo mundo falava, mas é fase, isso aí vai passar. Fala! Eu vou fazer 20 anos, meu filho. Fala que é fase. Sempre tem uma pessoa ou outra, né? Foi então que eu comecei a criar hiperfoco em quê? Religião. Isso mesmo. Comecei a estudar sobre a católica. Comecei a estudar sobre a espírita. Gente, eu fui num centro espírita. Foi a católica, centro espírita. Depois comecei a estudar também sobre a Umbanda. Sobre vários. E eu queria muito entender a Bíblia, né? Visto que é o livro mais conhecido que a gente tem. Eu queria entender. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu tinha muito preconceito com a Bíblia, então eu
não passava na garganta muitas coisas que estavam escritas. Eu achava que Deus não gostava das mulheres, eu via como se a mulher fosse menos do que o homem, né, em algumas partes da escritura. E eu queria entender por que aquilo ali estava escrito daquela forma. E foi natural, parece que Deus, ele foi encaixando, sabe? E eu pedia pra ele, gente, porque o mais importante é a gente pedir, a gente orar. Então, quando eu lia, eu falava, ai, Deus, me ajuda a entender o que tá escrito. Eu queria realmente entender, só que até então, gente, eu não acreditava em Jesus. No sentido de que, tipo assim, eu não tinha o conhecimento de que Jesus era Deus e essas coisas, sabe? Eu ainda não tinha esse conhecimento. Então, na minha cabeça, Jesus era só um homem normal. E aí, num certo dia, faltava o quê pra me conhecer? Uma igreja evangélica. E eu sempre tive muita vontade de conhecer a igreja evangélica. E aí, um amigo meu de muitos anos, eu não conversava com ele há muitos anos, a gente acabou conversando, do nada, pelo Instagram. O Jonas, inclusive, se estiver assistindo esse vídeo, a gente começou a conversar. E aí eu falei pra ele, nossa, você tem vontade de conhecer uma igreja evangélica? E ele participava de uma igreja evangélica. Ele falou, vamos lá, conhece a minha. Vamos lá. Fui. Gente, assim, eu tenho muita gratidão por aquela igreja, muita mesmo. Foi ali que começou a minha caminhada com Cristo. Mas hoje em dia eu não frequento mais. Eu acho que a palavra de Deus, ela é muito séria. Então, ela tem que ser passada de uma forma muito séria. E hoje em dia eu não vejo que aquela igreja passava da forma séria que precisa ser passada. Mas, com certeza, foi fundamental pro meu desenvolvimento e me tornar quem eu sou hoje, né? E ter me levado até a Cristo, porque cada pessoa tem um testemunho. E hoje eu posso até não participar e não concordar com muitas coisas, mas eu tenho gratidão por aquela fase, porque foi fundamental para me desenvolver. E também para conhecer a Cristo. Foi aí, gente, que eu comecei a ir na igreja. Então eu fiquei mais ou menos por, acho que 1 ano naquela igreja. Só que eu fui indo por 8 meses, mais ou menos, e eu ainda não... Misericórdia. Então eu fui indo na igreja, né, eu fiquei indo por 8 meses, mais ou menos, sem entender sobre Jesus ainda. Eu estava tentando entender, eu orava muito, pedindo pra Deus me ajudar a entender, né, sobre Jesus, sobre as escrituras de uma forma mais limpa. Na época, né, o que eu ficava muito triste, o pessoal da igreja me falava, nossa, você tá vindo de cropped na igreja, os meninos vão ficar te olhando. E, gente, imagina pra uma pessoa que está conhecendo a Deus, indo na igreja ali, né, a Cristo, começando a ir na igreja, o pessoal da igreja começa a falar isso. Então, eu entendo muito das pessoas que têm receio de conhecer a igreja, mas eu te digo que não baseie a Deus e o que ele é nas pessoas, porque senão a gente realmente vai se decepcionar. Um adendo ao vídeo, pessoal. Eu falei, né, que o pessoal da igreja se incomodou com os croppeds que eu usava. E claro, cada ambiente tem uma roupa certa pra gente usar. Não é certo usarmos roupas extravagantes, principalmente na igreja, né, que é um ambiente que não é propício a isso. E a Bíblia também nos instrui a sempre tomarmos cuidados, né, com as nossas vestes, porque é templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Porém, o pessoal da igreja me abordou de uma forma muito errada. Eles falaram pra mim que os meninos iriam sentir maldade me olhando com aqueles determinados tipos de roupa. E isso é uma abordagem muito ruim para quem está começando, né, a caminhada com Deus. Então, eu estava conhecendo ainda a igreja. Eu nem conhecia Cristo ainda, eu estava conhecendo. Então, o fato foi que eles me abordaram de uma maneira muito ruim. E isso é muito perigoso, né? Nós precisamos instruir as pessoas que ainda não sabem sobre a Bíblia de uma forma mansa e bondosa. E não da forma como eles fizeram, tá bom? É só um adendo mesmo pro vídeo. Eu sei sim e peço desculpa pelos cristãos, porque tem muitos cristãos que simplesmente não mostram quem é Cristo com as atitudes dele. Mas, gente, não baseiem a Deus nessas pessoas, porque senão nós vamos nos decepcionar. A gente tem que olhar sempre para Cristo, pro céu, pro reino de Deus. Porque se a gente olhar para as pessoas, a gente sempre vai ter uma decepção. Não tô falando que é certo o que eles fizeram, mas que se eu tivesse focado no que eles estavam fazendo, eu não teria conhecido o principal, que era Cristo. Então eu até ficava bem magoada, mas eu não desisti de ir na igreja. Então eu fui, continuei indo na igreja. Tinha vez, gente, que o pessoal vinha na minha orelha na hora do culto e falava assim, vai lá, aceita Jesus. Por quê? Aceitar Jesus é você ir lá na frente e professar a sua fé, que agora você acredita nele. Eu ainda não sentia isso. Eu queria ter a certeza de que agora eu entendi sobre Jesus. Mas, no meio dos cultos, tinha gente que vinha na minha orelha e falava assim, vai lá, seu coração tá acelerado, vai aceitar Jesus. Tentando me induzir a aceitar, gente. E eu falava assim, eu só vou aceitar quando eu senti que eu devo aceitar. Fiquei quase 1 ano na igreja, gente, pra aceitar Jesus. Quando eu aceitei, meninos do céu, Senhor Jesus, nossa senhora, foi uma emoção, foi a coisa mais linda. Então a gente vê que cada testemunho tem tem um propósito de Deus, sabe? Esse foi o meu. E eu fiquei indo por muito tempo, foi difícil, né? O pessoal ficou me julgando porque eu ia com tais roupas.
E aí queriam que eu fosse de tal jeito, só que eu não liguei não. Falei, deixa esse povo falar, eu quero conhecer a Deus da forma como Ele é. Depois, aos poucos, quando eu aceitei Jesus, né, quando eu fui lá na frente professei a minha fé, depois disso, aí eu fui conhecendo aos poucos. Eu mesma fui alterando algumas coisas que eu achava que era necessário e aquilo que a Bíblia também me instruía, né? Porque é importante a gente ter a instrução de Deus, né? Obviamente. Então, aos pouquinhos eu já fui entendendo o que era melhor, o que não era. Não precisou ninguém vir botar o dedo na minha cara e falar o que eu deveria fazer, né? Depois que eu fui estudando mais e entendendo mais, eu fui ali, né? Conhecendo a Deus de uma forma muito incrível. Depois eu fui até para outra igreja também, antes de estar na que eu estou hoje. Então eu passei por essa primeira igreja que eu comentei com vocês. Depois eu fui para uma outra, passei por ela também. E agora eu estou nessa que é a presbiteriana. Então é isso, gente. Meu testemunho foi esse. Tô chocada aqui que eu não fiquei chorando, né? Graças a Deus, porque senão não ia conseguir nem falar. E agradeço muito por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você se identificou com alguma parte do meu testemunho, já escreve aqui nos comentários. Se você também não se identificou, se o teu testemunho ele é totalmente diferente, também escreve aqui, tá bom? Muito obrigada. Teremos próximos vídeos aqui nesse canal sobre autocuidado, sobre Jesus. Então se você gosta, já se inscreve aqui, tá bom? Beijo, pessoal.